Boa noite. Então, estamos começando mais um Cá Entre Nós, uma iniciativa do Centro Acadêmico, participação dos alunos, para vocês conhecerem um pouco mais sobre como é a nossa faculdade, como é nosso curso e para vocês entenderem um pouco da nossa rotina, né? Que pode ser a rotina de vocês um dia também. Meu nome é César Seite, eu sou da terceira etapa, turma 21. E hoje eu vou estar aqui com as meninas, vou estar com a Mari me ajudando. Tudo bem, gente? Eu sou a Marina Saran, também da terceira etapa. E aí também vou estar com a outra Mari. Oi, gente, eu sou a Mariana Trindade, também da terceira etapa. E vou estar também com a Lu, com a gente aqui, para fechar esse time. Eu sou a Luísa Moreia e eu também estudo com eles e a gente é da terceira etapa. Perfeito, gente. Hoje estamos entre colegas de sala aqui, é um pouco mais leve com a gente também. Hoje a gente vai falar sobre dois temas que são importantes, que são marcantes na faculdade, acreditem, que é o ICM e o SDC. E vamos começar primeiro falando sobre o ICM. ICM não, sobre o SDC, perdão. O SDC, a gente conhece muito ele como tutoria, vocês vão conhecer ele também. Ele é marcante na faculdade, a gente vai ter ele até o fim da nossa fase da faculdade, a gente entrar no internato. E ele é baseado principalmente na metodologia ativa, a gente tem aulas tanto na tutoria, tanto aulas onde a gente tem dinâmicas diferentes para a gente poder, a gamificação também, para a gente poder aprender de formas mais dinâmicas e interativas, com a ajuda dos professores e principalmente com o estudo prévio também. E aí, queria saber um pouco de vocês, meninas, como é que vocês estão achando, como é que foi, porque é algo novo, né? A gente sai do ensino médio, sai do cursinho, e aí como é que é isso para vocês? Lu, como é que foi para você? Então, foi bem diferente, assim, agora que a gente tá na terceira etapa, a gente vai querendo um se acostumando, né? A gente vai se adaptando, a gente vai se encontrando melhor, conhecendo maneiras que é melhor para que a gente consiga estudar. Mas, assim, no início foi meio complicado a gente conseguir se adaptar, a gente começar a aprender como estudar, porque a gente sai de uma dinâmica aqui na escola, no cursinho, a gente estuda de uma forma, e aí a gente começa a ter que estudar sozinho para aquilo, então a gente fica meio assustado, mas a gente vai vendo que depois aquilo acaba sendo melhor pra gente, a gente consegue realmente entender aquilo que a gente tá estudando, a gente consegue trazer aquilo pra nossa dinâmica do dia a dia, né? Então, tenho achado bem legal. Sim, eu também gostei bastante. Eu acho que no começo é muito desafiador até você achar o método de estudo. E é super normal você mudar várias vezes, mas é aquilo que quando você pega o jeito no final sempre dá certo. E é muito legal, porque é desafiador, é totalmente diferente da escola, que nem o César falou. E aí eu acho que você tá aprendendo uma coisa que você gosta, você escolheu estar estudando medicina. É uma realização de um sonho, acho que pra todo mundo. E é muito legal. Então você vai estudando, são vários métodos até você se adaptar, mas sempre dá certo no final. E é muito gratificante. E qual foi o método, assim, que vocês mais se identificaram? Hoje, estando na terceira etapa, né? Porque até você achar... até a gente desenvolver, né? Sim. Olha, eu mais particularmente, assim, eu comecei estudando muito por resumo. E eu vi que, assim, não rolava. Então, eu falo, assim, mais como experiência. Porque, assim, eu acho que é muito tentativa e erro. E aí, eu vi que pra mim não funcionava. Não necessariamente não funciona pra outras pessoas. E aí, eu consegui me achar melhor, realmente, fazendo mapas mentais. Porque como a gente acaba elaborando eles, a gente usa eles na dinâmica da elaboração da tutoria. Pra mim, funcionou bem. Até pra gente conseguir marcar os pontos principais, aquilo ficar mais fixado. E eu também gosto muito de estudar pro flashcards. Pra mim, funciona bastante. Principalmente coisas que a gente acaba tendo que decorar um pouquinho mais, pra mim, funciona bastante. Sim, eu gostava de estudar muito por resumo também, só que era que nem a Lu falou, resumão de 40 páginas. E aí eu falei, não dá tempo, não me adaptei legal. Aí eu faço muito mapa mental e eu gosto muito de escrever, então eu aprendo escrevendo. Sempre tô fazendo anotação à mão e isso ajuda muito. Fica até de dica que cada método é um método pra cada um. E até você achar o seu método, pode ser que não seja o mesmo do seu amigo. Mas você acha o seu método com o tempo. Perfeito. Explicar um pouco pro pessoal também que não conhece, né? O SDC, Saúde, Doença, Cuidado, ele é uma das metodologias que a gente usa aqui na faculdade de medicina. Se destaca principalmente pelas atividades em grupo no geral. A gente aprende, a gente estuda sozinho, não é uma atividade sozinho, não, em grupo. E a gente vai somando um com o outro e assim a gente consegue, junto com o nosso tutor, que é o nosso professor, que ele vai tirando nossas dúvidas, vai guiando a gente pro caminho certo, pra gente também não fugir, porque quando a gente tá estudando, a gente às vezes quer saber até mais do que... até a gente estuda de uma forma um pouco mais ansiosa, que a gente deveria ver só nas etapas seguintes. Então, é mais uma dinâmica em grupo mesmo, com a ajuda do professor.
E aí, meninas, como é que vocês estão achando como é que foi essa evolução de primeira etapa para terceira etapa agora? Você tá achando que tá mais leve? Que agora vocês estão mais tranquilas com ele? Como é que tá sendo? Nossa, eu acho que a mudança é assim, na primeira e na segunda etapa a gente tem acesso ao papel na tutoria. E isso facilita bastante até você se acostumar. E na terceira, não. E ajuda muito. Acho que na questão de autonomia também, acho que o jeito que você estuda muito, porque você não estuda pra decorar aquilo que você vai falar, você estuda pra realmente saber. E também é bom que você consegue treinar a dinâmica de estar falando em grupo, de no futuro estar apresentando um caso clínico, porque a gente vai ser médico. E acho que do diálogo com o paciente, isso te prepara muito, né? Sim. Eu acho que justamente essa mudança que a gente teve de não ter mais o material de apoio foi muito importante no quê? Porque às vezes a gente deixava de prestar atenção no que o nosso colega estava falando, pra gente elaborar o que a gente ia falar na nossa vez. Então a gente começa a passar a prestar mais atenção naquilo que as outras pessoas estão falando. E aquilo realmente agrega, porque não necessariamente tudo que você estudou é tudo aquilo que você deveria saber. Então é realmente uma junção de conhecimento. Cada um consegue trazer um pouco, você consegue levar aquilo, mas como realmente um aprendizado que você vai ter que usar no futuro, não é algo que você tem que aprender naquele momento pra você apresentar ali e acabou. Ele realmente é algo que você fala assim, não, isso daqui eu vou ter que levar pra minha vida. Então você aprende a lidar com a dinâmica de grupo, você saber respeitar o próximo, eu acho isso bem legal. E a gente tem o auxílio do tutor também, né? Que ele consegue direcionar a gente, isso tem sido bem importante também. Eu acho que é onde a gente realmente dá significado ao conteúdo, né? Exato. Então, a gente não decora aquilo por decorar. E a gente sempre acaba aprofundando naquilo que a gente acaba tendo mais curiosidade. Coisas que, numa metodologia tradicional, não acontece. A gente fica limitado àquela aula que a gente recebe. Exatamente. E outra coisa também na tutoria, é muito legal, porque a gente passa por todas as fases. Então, a gente lê o caso clínico, a gente explora ele, a gente escreve na lousa, faz o nosso brainstorm, cria as nossas hipóteses e depois a gente fecha o caso. Para quem não conhece sobre a metodologia ativa, a gente explica tudo. Então, a gente passa por todas as fases, né, que realmente consolidam aquele aprendizado. Então, acho que esse é um ponto, assim, essencial do método da nossa faculdade. Sim. E os nossos professores sempre falam que a gente vai fazer hipótese a vida inteira. Então, isso é uma coisa que vai ajudar muito a gente e fazer com que a gente evolua e amadureça cada vez mais. Né? Com certeza. Sim. E também tem a dinâmica de grupos, né? Que tudo a gente faz em grupo e eles vão mudando, né? Então a gente nunca consegue ficar na nossa bolinha ali, a gente tem que se adaptar. Não é por afinidade. Não é por afinidade. Eles vão jogar você em um grupo com várias pessoas diferentes, mas isso é muito legal, porque quando você for pro mercado de trabalho, você não vai estar com pessoas que você escolheu estar. Você tem que aprender a lidar com todo mundo, pessoas com características diferentes, com personalidades diferentes. Então, isso é bem importante. Concordo. E eu acho que, tipo, pra conviver também com todas as pessoas da sala, ter uma relação de harmonia. Às vezes é normal você ter mais afinidade com uma pessoa do que com outra. E ter alguns conflitos, mas é aquilo. Você vai saber resolver, porque na vida profissional você também vai ter que usar. E é muito bom. Acho que é um amadurecimento muito grande a faculdade, PBL. Você cria um vínculo com aquele seu grupo. Eu não Sim. conheço um grupo que no final acabou, tipo, nossa, não me identifiquei. Não. Sim. Sempre dá certo no final. É verdade. E aí também a gente também tem nossas funções, né? Durante as sessões de tutoria, que junto com todo o grupo, aí a gente seleciona duas pessoas para exercer duas funções bem diferentes, que seriam o coordenador do grupo naquela unidade ou o relator do grupo, que é aquele que vai ficar na lousa, vai ficar escrevendo, vai ficar colocando as ideias do grupo em si na lousa. Tudo que a gente tem de ideia, de hipótese, construir nosso mapa mental, lógico, com a ajuda do grupo como um todo. E aí temos o coordenador, que ele vai justamente fazer o gerenciamento do grupo para a gente poder ter falas, todo mundo conseguindo se respeitar, um sobrepondo ao outro de nenhuma maneira. E fazer, no geral, a organização do grupo para conseguir fazer de um jeito mais harmonioso, né? Sim. E aí, como é que é para vocês, meninas? Vocês gostam de pegar esses cargos, essas responsabilidades, ou como é que é? Olha, eu já fui da mesma tutoria que a Lu, eu acho que eu, inclusive, fui relatora e você foi coordenadora. E, eu adoro ser coordenadora, relatora, quer dizer, porque eu gosto muito de escrever na lousa, eu acho que você consegue fixar mais, fazer esquema, ajudar o seu colega a entender também, eu acho que ajuda muito. E é aquilo, você só aprende bem quando você tá explicando pra outra pessoa, isso ajuda muito. Então, se eu pudesse dar uma dica, acho que é ser relatora e coordenadora ajuda muito. Se arrisque. Sim. Às vezes a gente fica meio nervoso, né, de as pessoas que estão lá acabarem julgando a gente pelo que a gente fala,
fala, o que a gente deixa de falar no momento da relatoria, até da coordenação, mas é bem tranquilo, é bem legal. Quando você é coordenador também, você consegue realmente gerar aquele espírito de liderança, que eu acho que é muito importante, principalmente para quem vai se formar médico. Então, você consegue dar atenção para cada uma das pessoas, entender realmente qual que é o momento de fala de cada um. E também ser relator é muito legal, porque você consegue demonstrar aquilo que você está aprendendo. E eu acho que, particularmente para mim, isso ajuda a fixar muito conteúdo, que nem a Mari falou, né? Isso faz com que você preste atenção quando você escreve. Para mim, isso funciona bastante também, da gente conseguir memorizar as coisas, é bem legal. Isso aí. Aí agora, saindo um pouco de tutoria. A tutoria é uma das partes que a gente considera nessa matéria. Mas existe outro caminho também, que é a TBL que a gente tem. O TBL, como que ele funciona? Para todo mundo estar na mesma página. Ele é uma aula que a gente tem, só que a gente tem um estudo prévio antes. A gente estuda, a gente sabe o conteúdo que vai ter naquele dia, a gente recebe um roteiro e sabe como a gente precisa se preparar. Pra gente chegar na aula... E a gente senta em grupo novamente, grupos diferentes de novo, para poder variar nisso. Às vezes a gente até se perde em quantos grupos a gente tá, a gente nem sabe mais em qual grupo a gente tá naquele dia. Tem dia que eu chego na sala e olho, qual é o meu grupo? Né? E aí, chegamos lá, fazemos um forms tanto individual quanto em grupo, para ver como foi o nosso estudo individual. E depois a gente consegue discutir em grupo para realizar outro forms em grupo, para ver como foi o estudo do grupo em si. E eu queria saber de vocês, meninas, como é que é a experiência do TBL no geral? O que vocês acham? Nossa, eu acho que o TBL ele é muito amplo, porque às vezes você tem que ler um texto antes, só que no meio dela também pode ter jogos, e é muito legal, porque a prática fica com o seu grupo, fica uma coisa dinâmica, e aí geralmente o TBL, ele sempre tem algum conteúdo correlacionado com a tutoria. Eu acho que isso ajuda na fixação de conteúdo, que nem a gente tava falando, no aprendizado, e também você, tipo, como o César falou, trocar os grupos, fazer novas amizades, isso ajuda muito, é bem legal, eu gosto bastante do TBL. Eu também gosto bastante, eu acho muito legal essa dinâmica da gente conseguir tirar aquela aula tradicional de o professor só ir lá na frente explicar a matéria. A gente consegue realmente, tipo assim, ver o que você aprendeu sozinho e você conversando com outras pessoas, conseguir integrar as informações, né? Eu acho isso bem legal também. E aí foge um pouco daquilo que é tradicional. A gente consegue também, por meio de dinâmicas, por meio de brincadeiras, fugir daquilo que a gente costuma fazer no dia a dia. E a gente consegue realmente trazer entendimento para aquele aprendizado, né? O TBL, né, Team Based Learning, justamente é o momento que a gente tem para discutir ali com o nosso grupo, né? Sim. Sobre o conteúdo. Então, às vezes, se você tá com dificuldade em algum ponto, alguma dúvida, o seu colega te ajuda e depois, óbvio, vai ter também o esclarecimento do professor. Sim. Perfeito, meninas. Acho que dessa parte de SDC, acho que conseguimos passar pelos pontos, né? Uhum. Acho que já podemos falar agora da ICM, então. A ICM, a gente conhece ela na faculdade, principalmente por Morfo e ACT. E o nosso Morfinho também, que a gente estuda a parte principalmente de morfologia, a parte de medicamentos em ACT. E são aulas que, pra gente, são muito importantes. Eu acho que da nossa turma, principalmente, a gente adora essas duas matérias, então elas são bem marcantes. Só que elas são também, a gente entende que elas são muito importantes, elas são bastante complexas. Então, trabalhosas. Exatamente. E a gente segue a mesma ideia aqui do estudo prévio para ambas essas matérias. A gente tem um roteiro, a gente sabe se preparar, os professores indicam materiais e os professores vão estar lá, eles vão ensinar, vão te ajudar com a matéria, eles vão te ajudar a entender tudo. Só que também depende da parte do aluno de poder fazer o estudo prévio e chegar com uma base justamente para a aula. E eu queria saber de vocês, meninas, como que é essa parte. Vou começar por Morfo. Olha, acho que é importante falar que o nosso Morfo, ele é dividido em 4 matérias, né? Tipo, submatérias, assim. Tem radiologia, histologia, anatomia e também existem conteúdos que tem patologia, o que é muito legal, porque a medicina realmente, ela aborda tudo isso. Pra você se formar médico, você precisa saber tudo isso. É uma matéria que vai exigir com que você estude, assim como toda matéria, você tá na faculdade, né? Mas são matérias muito legais, os professores ajudam muito. Eu, particularmente, gosto muito de histologia, porque é um universo totalmente diferente, é realmente bem interessante. Eu acho que vale a pena conhecer, dar a oportunidade de estudar e se aprofundar. E se eu pudesse dar uma dica, acho que seria dividir roteiro com as amigas. É muito legal, porque todo mundo estuda do mesmo jeito, acaba diminuindo o peso de ter que fazer um roteiro sozinha. E é aquilo, faculdade, sempre fazer coisa com amigos, que vai ajudar bastante.
Eu também gosto bastante, eu acho muito legal a ideia de juntar, por exemplo, aquelas áreas mesmo que a Mari falou, então juntar a radiologia com a histologia, porque a partir de uma mesma matéria a gente consegue ver aquilo de diferentes pontos. Então você consegue fazer uma correlação daquilo que acontece, por exemplo, na anatomia com o processo patológico, e você consegue ver aquilo na radiologia, a partir também da histologia você consegue ver mais de pertinho aquilo que está acontecendo. Então eu acho bem legal essa interação também. E você fazer esse estudo prévio antes de você ter essa aula é muito importante, porque você já chega lá sabendo aquilo que você tem que saber. E a aula serve realmente para esclarecer aquilo que você não entendeu, tirar as suas dúvidas. Se você teve dificuldade, você realmente conseguir pegar aquele conteúdo, você falar, professora, olha, essa parte que eu não entendi, você consegue explicar de novo? Então, realmente é para esclarecer aquilo, sabe? Por isso que realmente esse estudo que a gente tem antes da aula é muito importante. Tanto que a gente faz um forms antes de ter a aula, que é realmente para demonstrar aquilo que você estudou, né? Eu acho bem legal. Eu acho importante também o SDC, né? Ele tá sempre alinhado ali com o ICM, isso faz toda a diferença para ambas as matérias. Então, a gente tem o embasamento de uma e de outra que se auxiliam muito, né? Sim. Elas conversam, né? E aí, a gente também tem atividades no nosso laboratório morfofuncional. Aí a gente consegue trabalhar justamente com as peças anatômicas, a gente consegue trabalhar bem nos exames de imagem. E aí sim, a gente já está falando de um contato direto com, por exemplo, peças anatômicas. A gente está falando de, por exemplo, fazer a nossa gincana, a nossa famosa gincana. Que é aquela nossa dinâmica de conseguir indicar, por exemplo, partes do corpo humano direcionadas pelo professor, e sendo uma atividade nossa. E que, honestamente, eu acho que faz sentido, ela consegue ajudar a gente, porque... Sim. Lá a gente estuda, a gente se prepara, mas a gente também tem que se testar. E essa é uma das formas de avaliação que a gente tem. E aí, meninas, queria saber o que vocês acham da gincana, do contato que a gente tem também com as peças diretamente, como é que isso contribui para vocês, principalmente os exames de imagem também, histologia. Adoro histologia, uma das poucas pessoas que eu já ouvi falar de histologia. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Eu acho que a gincana ela é muito interessante. E eu acho que, assim, a gente precisa ter o contato com peças anatômicas, saber diferenciar os ossos do corpo, saber diferenciar que parte do cérebro que é, os sulcos, os giros, que era o que a gente estava vendo. É totalmente importante, porque quando tiver uma cirurgia, você vai precisar saber identificar, não vai estar lá com uma pecinha. E o bom da gincana é que eu acho que ela treina a nossa memória e também a nossa agilidade. Tipo, a gente tem 50 segundos para responder que peça significa e às vezes até a função. Então é bom que você estuda mesmo para você fixar e levar pra vida. Não é só mais uma decoreba e tudo mais. É muito mais funcional mesmo. Eu acho muito interessante e ajuda muito no futuro, né? Sim, com certeza. Além da importância, né, que a Mari falou, assim, da gente conseguir entender o que é aquilo que a gente tá vendo, a gente conseguir olhar aquilo e conseguir reconhecer, eu acho muito legal as habilidades que a gente adquire a partir dessa gincana. Então, como a Mari falou, a gente consegue realmente desenvolver essa habilidade da gente ter essa agilidade de mudar de mesa, a gente ter essa agilidade da gente conseguir ter um raciocínio rápido daquilo que você tá vendo, você não ficar parado muito tempo pensando, se realmente, tipo assim, olhar e saber, é isso que eu tô vendo. Porque são habilidades que a gente precisa desenvolver, principalmente, por exemplo, quando estiver no internato e você for fazer uma cirurgia. Você precisa olhar aquilo que você tá vendo e falar assim, isso daqui é isso daqui. Você tem que saber reconhecer, então eu acho bem importante também. E além do nosso roteiro prévio, que foi o que o César falou, né? O que a gente tem que saber, então, antes. A gente também tem nosso roteiro prático, que é justamente o que a gente tem que desenvolver durante a aula. E pra vocês, como é pra vocês desenvolver ali o roteiro prático durante a aula? Vocês acham que é difícil? Como é? Às vezes é difícil, sim, porque a gente não consegue entender muito bem na hora de fazer o roteiro prévio, mas os professores, eles sempre estão lá, eles estão à disposição para tirar a nossa dúvida. Se você não consegue entender muito bem aquilo que você está vendo, você pode chegar no professor e falar assim, olha, professor, eu tô com dúvida nisso daqui. Eu não tô conseguindo reconhecer direito, será que consegue me ajudar? Eu acho isso bem legal, eles são sempre dispostos a ajudar a gente. Sim, e eu acho que também ajuda você a encaixar a teoria com a prática, sabe? E foi o que a Lu falou, os professores estarem sempre disponíveis ajuda muito. Sim. Eu vejo isso, eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, em algumas peças anatômicas, os professores estão sempre ali pra ajudar, indicando o que é, falando da função, às vezes mostrando de outro ângulo, fora que a gente tem uma lousa digital, né? Muito legal. E eles sempre mostram as fotos de histologia, os exames de rádio também, é muito legal e vale super a pena. Acho que é, tipo, totalmente interessante, sabe? Acho que a nossa autonomia pra desenvolver isso é muito legal, né? Sim, também nas aulas, assim, da gente ter a iniciativa de a gente ter que resolver todo aquele roteiro prático ali posterior à aula. Buscar o nosso conhecimento, né? Sim. Eu acho que nosso diferencial é esse, ter autonomia, ir lá buscar as coisas, correr atrás das coisas e ter esse interesse mesmo. Acho importante.
E aí, como é que tem sido isso pra vocês? Desde que vocês começaram até agora, o que mudou? Conseguiram se adaptar melhor? Nossa, com certeza. Eu acho que no começo foi muito difícil. O primeiro semestre, pra mim, particularmente, foi desafiador. Do tipo, meu Deus, o que eu vou estudar? Como que eu vou fazer? Mas depois de conversar com os veteranos, eles são pessoas que ajudam muito. Eu acho que os amigos da sala, a sala se unir também, que, tipo, vocês acabaram de entrar, né? Vocês são os famosos bichos. A sala se unir ajuda muito também. Você achar o seu método de estudo, sentar pra estudar. Ai, tô com dúvida, ir atrás dos professores, eles ajudam muito. Vale muito a pena. Sim. Eu acho muito... É uma questão muito de testagem. Eu acho que conforme vai passando, assim, o tempo da tutoria mesmo, assim, tanto o tempo da tutoria quanto o tempo do Morfo ACT, a gente vai desenvolvendo a habilidade de como estudar para aquilo. E é algo muito pessoal, querendo ou não. Às vezes você acha que uma coisa não é importante, mas você vai realmente estar aprendendo o quanto aprofundar dentro daquilo. Então, é um processo mesmo. Perfeito. E aí... Outra dinâmica que a gente também tem é nosso caderno de internato. Nosso caderno de internato é uma atividade onde a gente, depois de todo o conteúdo que a gente tinha que ter em determinado período, a gente faz um levantamento geral de todas as medicações. Aí a gente está falando de ACT. Já saímos de Morfo e estamos em ACT. É um levantamento que a gente faz dos medicamentos. Por quê? A gente tem que ter um raciocínio clínico rápido também, de conseguir entender a situação. Com qual medicamento a gente vai usar, qual dosagem a gente vai usar quando determinado paciente chegar com tal sintoma. Como a gente vai agir? Isso tem que ser uma atividade rápida. Então, é outra das dinâmicas que a gente tem para conseguir treinar essa agilidade que a gente tem que ter na vida real também. E queria saber de vocês, meninas, como é que é? Se vocês gostam dele, como é que é? Se ajuda? É difícil de fazer? Como é que é? Eu gosto bastante do caderno de internato. Eu acho que ele vai preparar a gente também pro internato. Só pra contextualizar, nós somos do pré-internato, do primeiro ao sexto semestre, né? E do sétimo em diante, nós somos do internato. Eu acho que na hora lá do internato, que você tá passando consulta com o médico, eu acho que você precisa saber qual é o medicamento, a posologia, o uso clínico dele, uma dosagem máxima é muito bom. E agora a gente tem o desafio do caderno do internato, né? A gente tem 2 casos clínicos e aí é apresentado um desafio. O paciente tá com isso, qual medicação você vai fazer, a dosagem, a posologia. Eu acho que ajuda muito. E, mais uma vez, é a autonomia que o PBL proporciona pra gente. Então, é muito bom pro futuro. É um grande, assim, diferencial que eu acho que a gente tem. Que eu não conheço nenhum outro lugar que faça isso. E realmente dá significado para o nosso conteúdo de aula, né? Que a gente aplica como se fosse na prática mesmo. Exato. Eu acho muito legal que a gente acaba querendo ou não integrando a parte de ACT com a parte de Morfo. Então, a partir do momento que a gente tem que saber para que aquele medicamento funciona, quanto que você tem que dosar, você tem que também ter um conhecimento da anatomia, da fisiologia daquilo que está acontecendo. E, realmente, aquele raciocínio que você gera em cima do medicamento faz com que você coloque um significado daquilo. Você não vai simplesmente decorar, esse medicamento serve para isso. Então, a partir do momento que você expôs a uma situação, um problema, você tem que desenvolver um raciocínio dentro daquilo, de saber, o meu paciente, ele tem isso daqui. O que eu preciso passar para ele? E também os agravantes. Se ele tem algum problema renal, o que tem que acontecer? Porque não necessariamente, quando você estiver atendendo um paciente, ele vai ser um paciente em estado perfeito. Você precisa saber lidar com essas nuances. Então, eu acho isso bem legal. Exatamente, às vezes a gente até se identifica, né? Quando aparece um medicamento lá, nossa, a primeira insulina que apareceu ali, todo mundo já começa a pensar. É verdade. E aí, é bem legal que vocês já até falaram sobre isso, para falar um pouco sobre a integração, né? A gente tá falando de SEMI, a gente tá falando de SDC. E realmente, quando a gente faz o estudo hoje, por exemplo, para tutoria, um bom estudo para tutoria, ela serve de base também. Com certeza. E elas se conversam entre si. Eu queria saber de vocês, meninas, como é que tá sendo isso? Vocês sentem que elas realmente se apoiam entre si, que a tutoria ela é a base para tudo? Ou ao contrário também? Às vezes a aula de Morfo, a aula de ACT também já reforça a tutoria em outro nível também, né? Eu acho que dos dois lados, assim, acaba querendo ou não ajudando. Tanto se você tiver primeiro conteúdo na tutoria, quanto se você tiver primeiro conteúdo em Morfo ACT. Porque eles realmente se integram. Cada um vai abordar uma parte diferente daquilo que a gente está estudando. Então, você consegue estudar uma matéria específica, que nem, por exemplo, agora a gente está indo pediatria. A gente consegue ver desde a parte do desenvolvimento da criança até, como que aquilo funciona? Como que está sendo a fisiologia daquele crescimento? Não só a parte da anatomia daquilo. E também processos patológicos. Então, a gente consegue também entender o uso de medicamento em cada processo patológico que está acontecendo. Então, essa integração, ela é muito importante. Até no momento de quando, por exemplo, você vai estudar fisiologia, você não vai estudar só a fisiologia sem entender a anatomia. Então, você chega na parte de Morfo, por exemplo, sabendo um pouco. Acontece a mesma coisa ao contrário, né?
Sim, eu acho que a tutoria pra mim é muito a base de tudo. Então, por exemplo, em neuro, que a gente tava anteriormente, né? Era muito bom, porque você começava a tutoria com neuro e aí na mesma semana ou na semana seguinte já tinha morfo, já tinha ACT, falando dos fármacos. E é uma coisa que facilita demais o estudo. Eu acho que você tem uma maturidade quando você vai estudar, que você é aquilo que você falou, você não vai estudar só pra aquela pergunta. Você já vai estudar de uma maneira mais ampla e, óbvio, não vai decorar e vai estudar pra sua vida mesmo como um futuro médico. Isso é muito bom. A gente não coloca tudo dentro de uma caixinha, né? A gente consegue fazer a integração de diferentes áreas e isso que é importante. É a melhor parte. As nossas aulas de ACT, eu acho particularmente que elas são muito dinâmicas, né? Tanto que nós temos muitas práticas em laboratório, por exemplo. E eu queria saber como é pra vocês essas práticas que a gente tem aí desde o primeiro semestre, né? Nossa, elas são muito boas. Eu acho que cada vez a gente vai aperfeiçoando, vai ficando cada vez melhor. Não diria tranquilo em questão de conteúdo, porque tem suas dificuldades, mas é normal. Mas eu acho que a gente vai se adaptando, a gente vai tentando sempre fazer o melhor possível. E é muito bom a parte de agilidade e rapidez. Eu acho muito legal que a gente também gera uma maior vontade de aprender aquilo. Porque, querendo ou não, aquilo gera um estímulo, né? Pra gente querer prestar atenção. Então, eu acho bem legal essas práticas. Sim, muito Com importante. certeza. São bem diversas, né? A gente teve desde o quê? Bacteriologia, até ação de anestésicos locais. Então, Sim. é muito legal. De tudo. Perfeito, meninos. Eu acho que dos caminhos que a gente tinha pra traçar aqui sobre esses temas, acho que a gente conseguiu conversar bem, né? Sim. Não sei se Mari tem mais algum ponto pra levantar. Acho que a gente conseguiu falar de Tudo. assim. Todas as nossas dinâmicas aí do nosso dia a dia, né? E aí, então, pra gente chegar já no final desse nosso programa, primeiramente, abrir espaço, né, para vocês falarem, para vocês até darem um recado para os nossos futuros colegas aí que estiverem assistindo. E pode começar, então, vamos começar pela Lu. Ai, gente, assim, realmente é muito importante tudo isso que a gente aprende, sabe? Eles colocam a gente como protagonista do nosso conhecimento. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente não fica só como um telespectador tentando absorver aquele conteúdo. A gente realmente se coloca em situações que a gente é forçado, querendo ou não, a aprender aquilo. Então, eu acho isso muito legal. E uma dica pra vocês é que vocês realmente, assim, entendam o que é o PBL a partir do que a gente falou nesse vídeo e vocês vejam como que isso realmente pode agregar na vida profissional de vocês. Porque realmente o conteúdo que vocês aprendem, ele vai ser absorvido e ele não vai ser perdido com o passar do tempo. Eu acho que isso é o mais importante. Sim, se eu pudesse dar um conselho ou uma dica, seria vem pra PBL, vem pra USC, que é muito bom. E pra tudo que vocês precisarem, a gente vai estar aqui. Os veteranos são legais, a gente ajuda vocês. E acho que não se desespera. Até achar o método de estudo demora um pouco, é uma coisa trabalhosa. Mas quando você acha e você se adapta, dá tudo certo no final. Perfeito. Pode falar, Mari, sua despedida, seu recado. Então, gente, medicina, todo mundo sabe, né? É um curso complexo, é difícil de entrar. Mas, assim, vale a pena cada experiência, cada amizade que você faz, cada contato que você tem com a clínica. É muito gratificante, realmente. E queria agradecer o pessoal do CA. Foi muito legal aqui apresentar o podcast. E eu também tenho que agradecer, né, gente, pela oportunidade, pela chance de estar aqui ao Centro Acadêmico. Todos nós aqui estamos muito felizes de estar aqui. Foi um convite que a gente recebeu que deixou todo mundo muito feliz, muito ansioso para estar aqui também, para conversar com vocês. E agradeço de verdade. E convidar vocês também para vir para a USC, para vir para a Medicina USC, isso vale a pena, é muito legal. A gente vai estar aqui também. Talvez daqui a alguns anos a gente também já... Dependendo de quando vocês verem esse vídeo, talvez a gente já não esteja aqui. E agradecer principalmente o Centro Acadêmico, a nossa sala também estava aqui, nossos colegas de sala e nossos professores também, que fazem todo esse nosso estudo fazer sentido. Eles ajudam a gente a conseguir chegar nesses resultados. E muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.